sobre guias? Gostou do assunto? Então já se inscreve aqui se é a primeira vez que está me vendo. Já é meu inscrito? Deixa o like aí. Vamos que é um assunto interessante, viu? Tô esperando. Deixou o like, se inscreveu? Beleza, então, agora a gente pode começar. Pessoal, meu nome é Gilberto Melo, eu sou tarólogo, terapeuta holístico, médium e professor de esoterismo e nesse canal diariamente, todos os dias, há meses nós estamos aqui falando de espiritualidade. E se você que está me assistindo quer ver outros conteúdos como esse e acabou de chegar, pode fazer uma maratona aí, porque realmente tem conteúdo aberto. Espero que vocês gostem, que a gente faz com muito carinho, tá bom? Pessoal, para quem não sabe também, eu sei que eu tenho uma carinha novinha, tá? Mas eu já sou babalorixá de Umbanda, tá? Eu estou na Umbanda há mais ou menos uns 6 anos e concluí recentemente, né, a formação completa aí. Gilberto, quer dizer que é 6 anos? Não é 7? Não é 21? Na verdade, isso varia muito de casa para casa, tá? Eu estou começando agora, então não me julguem se eu fizer alguma besteira, porque eu falo que o desenvolvimento mediúnico é para sempre, tá? Mas vamos lá. Pessoal, com relação ao uso de guias, é claro que aqui eu estou exagerado, tá? Nos trabalhos a gente não usa tantas guias assim de uma vez, não. Cada guia dessa corresponde a um orixá ou uma entidade específica e a gente vai conversar. Primeiramente, vamos conceituar o que é uma guia. Guia ou colar de contas, né, como é chamado. O que acontece? É esse colar que nós utilizamos aqui dentro dos cultos afro-brasileiros, sobretudo dentro da Umbanda, tá? A guia, ela, se a gente parar para pensar, ela cobre todo o nosso tronco, que o cerne da guia, pelo menos dentro da minha tradição é assim que funciona, a guia ela tem que pegar aqui no laríngeo, né, na garganta aqui, e ir até 2 dedos abaixo do umbigo, que aí ela pega do chakra laríngeo até o chakra básico, tá? Criando uma vértice de poder. Se a gente parar para pensar, lembrando que o círculo é um elemento mágico, né? Um símbolo da perfeição. Então a guia, ela atua, ela conecta todos os chakras inferiores, né? Com exceção aqui do terceiro olho e do chakra coronário, e aí ela cria uma vértice, criando um canal de comunicação, ao mesmo tempo que serve como um escudo de proteção para o médium. Quase como a roupa do Tony Stark do Homem de Ferro. Então ela cria esse escudo de proteção. Isso é uma das funções da guia. Ao mesmo tempo que a guia, quando ela é cruzada, o que é guia cruzada? Quando ela é firmada na força de uma entidade, ou abençoada por uma entidade, ou firmada na força de um orixá, o que acontece? Ela automaticamente passa a representar aquela energia. O axé daquele orixá, o axé daquela entidade se faz presente ali dentro da guia, do contato com a guia. Então toda vez que eu coloco a guia no meu pescoço, automaticamente eu já sinto essa conexão, essa ligação minha com a espiritualidade superior, tá? Então é muito importante vocês entenderem como esse processo todo acontece. Vocês viram que eu cliquei, gente? Eu cliquei na tela do celular, tá? Então vamos continuar. O que acontece dentro desse processo? Então a guia tem essa conexão. Basicamente nós temos 2 guias principais. Isso pode variar um pouco de terreiro a terreiro, tá? A gente tem terreiro que vai trabalhar mais com guia, tem terreiro que não vai trabalhar tanto com guias, então isso é muito relativo. Mas, por exemplo, nós vamos ter as guias de trabalho, e esse tipo de guia é restrito aos médiuns trabalhadores de uma casa de Umbanda, e guias de proteção, que podem ser usados tanto por médiuns, quanto, por exemplo, não é incomum as entidades darem para os seus consulentes, para as pessoas que são atendidas, uma guia para que elas possam usar ali para se proteger no dia a dia, tá? E essa guia de proteção não tem essa restrição de tamanho que eu falei com vocês, não, tá? Ela pode ser utilizada em formato como pulseira, pode ser utilizada como um cordão debaixo, né, da roupa, pode ser colocada na bolsa, pode ser colocada em algum local específico da sua casa. Isso é uma guia de proteção. Então, guia de proteção é feita para ser usado fora do terreiro, em contextos diários, somente como uma proteção, como um axé do dia a dia. Guias de trabalho são instrumentos de trabalho, são utilizados pelas entidades e pelos médiuns para favorecer, proteger e ampliar ali a conexão com o campo astral. As guias, elas podem ser dos orixás, por exemplo aqui, deixa eu pegar uma guia de orixá aqui. Tem essa guia aqui pequenininha, que é uma guia de Xangô. Isso é uma guia de orixá, uma guia de Xangô. Essa guia aqui
já é uma guia maior, mais trabalhada, em alguns locais eles chamam de brajá e tal, que é uma guia de preto velho, que já é uma guia de linha de trabalho, tá? Então é diferente, uma guia pode ser cruzada na força de um orixá. Por exemplo, essa guia aqui já é uma guia cruzada na força da esquerda. Então, por exemplo, Exus e Pombagiras, independente da linhagem, pode utilizar essa guia para trabalhar, além de ter a sua guia própria. Essa é uma guia de esquerda, que representa toda a linhagem de esquerda. Mas a guia, normalmente, ela vai ser de orixá ou de entidade em particular. Algumas casas, por exemplo, se a casa é dedicada a caboclo, todos os médiuns podem ter uma guia de caboclo, independente do guia de frente, do orixá de frente, que essa guia passa a representar a proteção da casa na qual ele está imerso, tá? Então também não é incomum. Outros terreiros colocam a guia de Oxalá como um elemento obrigatório. Então todos os médiuns vão utilizar aquela guia branquinha, que é a guia de Oxalá, representando a força e ação de Pai Oxalá. Bom? Então essas são as guias, tá? Uma guia pode ser cruzada tanto ritualisticamente falando, utilizando elementos do orixá ou das entidades que você está manipulando energeticamente ali, como pode ser firmada também no ponto de força, por exemplo. Uma guia de Oxum, você pode firmar ela na cachoeira, uma guia de Iemanjá no mar, uma guia de Xangô na pedreira e assim sucessivamente, tá? Gilberto, quando a guia arrebenta, o que eu faço com ela? Geralmente a gente despacha. Eu não recomendo vocês despacharem guias na natureza, sobretudo se são guias como essas daqui, que se utilizam de elementos de plástico, tá? Algumas guias podem ser utilizadas com elementos naturais, por exemplo, uma guia de Iemanjá feita com conchas, uma guia de Oxóssis feitas com sementes. Esse tipo de elemento que é natural e que não polui, pode ser despachado na natureza. Agora, elementos que poluem devem predominantemente ser despachados no lixo, tá? Eu sei que a tradição diz outra coisa, mas o mundo muda, o mundo evolui. E se eu cultuo a natureza, eu preciso respeitar também a natureza, tá? Então, isso de modo geral. A guia, muitas vezes, quando ela arrebenta, representa demanda, representa negatividade ou simplesmente o desgaste natural do tempo. A sua intuição e outros sintomas ao redor é que vão descrever um contexto ou outro. Gilberto, fui numa casa religiosa e comprei uma guia. Tudo bem? Olha, se a sua intuição te levou até ali, eu particularmente não vejo problemas. Só que é muito importante que você conheça qual energia que é aquela, para que você possa fazer a consagração adequada e realmente entenda se realmente essa energia vai ser positiva para você. Um exemplo, você é extremamente nervoso, está brigando demais dentro de casa. Uma guia de Ogum talvez não seja uma guia muito positiva para você, porque Ogum ele é uma energia da natureza, ele é amoral, mas ele é uma energia que dá impulsos, que representa o impulso, pode ser que fomente ainda mais esse aspecto. Mas eu acredito muito na lei da atração e na lei da necessidade energética. Talvez, por exemplo, você está com a baixa estima, está com a estima muito baixa, as coisas não estão legais, e do nada você ganha uma guia de Oxum, você vê uma guia de Oxum que quer comprar, e aí sim ela vai casar perfeitamente com o teu momento. De qualquer forma, se é uma guia de proteção, você não precisa usar ela a vida toda. Você pode usar ela durante um dado período, tá? E depois trocar para uma outra guia, ou então simplesmente consultar, caso isso tenha vindo de um terreiro ou de um médium que te aconselhou, se realmente você pode continuar, se você pode mudar. Nada é eterno, você não vai usar o mesmo elemento a vida toda, você vai usar ele durante um período. Isso pelo menos é a minha opinião. Claro que se o seu pai de santo te ensina outra coisa, a razão total é dele, tá? Eu estou só trazendo nesse canal aqui de uma maneira muito didática e livre essa condição. Tá bom? Então eu acho que eu falei tudo, né? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe o seu like aqui, dê sugestões de temas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!